A paz do Senhor, igreja. Estão felizes com Jesus? Estamos felizes porque sabemos que o nosso Salvador está presente em nosso meio nesta noite. Quero meditar com os irmãos no versículo, em rápidas palavras, que está em Apocalipse capítulo 3. O versículo é o 7 em diante. E diz assim: ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, e diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Escrevendo sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Palavras extras direcionadas a uma das igrejas, lá no Apocalipse, lá na Ásia Menor, direcionada por João. O texto bíblico nos diz que João estava preso por conta de pregar o evangelho de Jesus Cristo. A perseguição era grande aqueles dias. E João, nesta ocasião, ele está preso. E estando preso, diz a Bíblia, que ele recebe a visita de Jesus. Ele é arrebatado em espírito. E ele tem um encontro com o Jesus ressurreto, o Jesus que ele tinha conhecido, porque João foi um dos apóstolos de Jesus. E João agora tem esse encontro com Jesus, mas agora o Jesus ressurreto, e a presença dele é uma presença de glória. E diz o texto sagrado, e João, quando viu, ele caiu aos seus pés como morto, porque a glória dele era grande. E Jesus foi até João e pôs a sua destra e disse: não tema, eu sou quem estive morto, mas eis que eu estou vivo para todo sempre, e tenho a chave da morte e do inferno. Meu Deus. João teve o privilégio que talvez todos nós teríamos o desejo de encontrar com o Jesus ressurreto, o Jesus glorificado, o Jesus que um dia a Bíblia diz que nós vamos ter um corpo semelhante ao dele, quando recebermos um corpo transformado, quando o nosso corpo corruptível for revestido num corpo incorruptível, aí estaremos prontos a receber um corpo glorificado. E o texto sagrado que eu li faz referência, quando Jesus apareceu para João, ele disse: João, eu quero que você escreva 7 cartas direcionadas para 7 igrejas daqueles dias. E eu tenho uma mensagem para cada igreja, mas não pode ser a mesma mensagem para todas, porque eu tenho visão diferente. Eu conheço o posicionamento de cada igreja, eu conheço o posicionamento de cada crente. E agora você vai escrever, e o capítulo 3 e o capítulo 4 é direcionado a essas 7 cartas. E a Bíblia diz que, chegando na igreja de Filadélfia, das 7 igrejas, apenas 2 agradavam ao Senhor. Das 7 igrejas, apenas 2 estavam alinhadas com a vontade do Senhor. E a mensagem de João, de Jesus, escrita por João para a igreja de Filadélfia, a igreja fiel, eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar, porque você, tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja de Filadélfia era uma igreja que vivia em fidelidade ao Senhor, que vivia no mesmo cenário que as outras viviam, mas ela não se moldou ao sistema, ela não se associou ao mundo, ela não se corrompeu, como algumas delas eram mornas, algumas delas tinham nome de que vivia, mas estava morta, algumas delas tinham perdido o primeiro amor, mas Filadélfia não. Filadélfia tinha permanecido fiel na palavra. E esse é o desejo do Senhor, é que a igreja do Senhor, é que as igrejas permaneçam fiel ao Senhor, porque Deus assim vai cobrar da igreja, Deus vai cobrar de cada um de nós. E a Bíblia diz, por conta
desse posicionamento da igreja. Jesus diz para a igreja: porque foste fiel, mesmo tendo pouca força, coloco diante de ti, porta aberta. Aleluia! E como o texto diz, quem está falando tem chave que abre e tem chave que fecha. Chave aqui pode falar de autoridade. Tem uma autoridade para abrir. Verdade. E tem uma autoridade para fechar. E se eu abrir, ninguém fecha. Se eu fechar, ninguém abre. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo de número 10, a igreja recebe uma promessa por conta da fidelidade. Todos nós sabemos que por conta da nossa fidelidade a Deus, tem promessa direcionada para a tua vida, para a minha vida, para a igreja dos dias atuais. Mas é preciso estar fiel para receber a promessa. É preciso estar alinhado com fidelidade a Deus para receber a promessa. Essa igreja não tinha se moldado ao sistema do mundo daquela época. Essa igreja não tinha se associado ao pecado, mesmo que as outras tivessem. Essa não tinha. Quem olhasse para o cenário talvez dizia: todas elas são igual. Mas quando Jesus olhou, ele disse: não, elas não são igual. Tem algumas que perderam o primeiro amor, tem algumas que se associaram ao pecado, tem algumas que andam na heresia, tem algumas que têm nome de quem vive, mas está morta, e tem algumas que são mornas. Aleluia. E a promessa é para a igreja fiel: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Esta palavra pode ser aplicada também nos dias atuais. Se formos fiel ao Senhor, se permanecermos fiel ao Senhor, nós vamos ser a igreja que vai permanecer, que vai ser abençoada por essa promessa do Senhor, por guardar a palavra do Senhor. O Senhor vai nos guardar da tentação que há de vir sobre todo mundo. E o versículo de número 11 para terminar: e quem vencer, versículo número 11: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Existe uma promessa, existe uma promessa, existe uma promessa para cada crente de fidelidade ao Senhor, de fidelidade à palavra. Talvez nós vivemos uns dias, talvez cenário pior do que era naquela época, talvez cenário pior. Hoje, se fosse escrever, o número talvez fosse bem maior das igrejas, mas a cobrança também seria muito maior. Mas não precisa. Esse texto sagrado, esta palavra que foi escrita, a igreja tem que ser respaldada na palavra, a igreja tem que ser fiel na palavra, a igreja tem que permanecer fiel na palavra. Eis que veio sem demora. É um alerta e um chamado, dizendo: crente do século 21, igreja do século 21, eu ainda continuo olhando da mesma forma que eu olhei. Eu ainda continuo olhando para a igreja, assim como olhei lá no primeiro século. Eu ainda continuo observando, e eu vou, aleluia, recompensar conforme o posicionamento. Não se associe ao mundo, não se associe ao sistema. Permaneça fiel na palavra. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa, porque veio sem demora. E vou levar uma igreja que esteja, aleluia, fiel à palavra. Vou levar uma igreja que tenha as suas vestes embranquecidas pelo sangue do Cordeiro. Aleluia, que as suas roupas não estejam sujas, que as suas roupas tenham sido lavadas pelo sangue do Cordeiro. Jesus vai levar uma igreja que não se associa com o mundo, que está no meio, mas não se mistura, que dá testemunho fiel. Mesmo que as outras se corrompem, aleluia, não se corrompe. Mesmo que a outra se corrompe, nós não precisamos se corromper. Vamos ficar, vamos conservar, vamos aumentar, porque só assim nós vamos se encontrar com o Senhor. A igreja fiel. A igreja fiel vai se encontrar com o Senhor.
Aleluia. Tinha 10 virgens, todas elas eram virgens. Todas elas se pareciam perfeitas. Mas o esposo veio e 5 delas não tinham azeite. Tem muitas igrejas e todas parecem perfeitas, mas o Senhor só vai levar aquelas que ainda têm azeite na vasilha, aquelas que não se associaram, aquelas que não se misturaram, aquelas que não se associaram com o mundo, mas as suas vidas estão alinhadas com o Senhor. Aleluia. Eis que vem se demora, guarda o que tens. Aleluia. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia.